Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Quando você achar, diga amém, eu sei que você achou, tá bom? Está escrito assim, me acompanhe. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? A vontade de Deus é que todos sejam cheios do Espírito. Tem que ser uma rotina o batismo com o Espírito Santo no meio dos salvos aqui. Tem que ser uma rotina. E quem já teve o Espírito Santo uma vez, não pode se acomodar, precisa renovar-se em Deus. Quando a Bíblia fala sobre o vinho onde há contenda, a palavra não está falando só da bebida alcoólica, onde através da embriaguez causa confusão, destruição, não. Até porque não são todos que precisam de libertação nesta área. O vinho representa a velha bebida do mundo, as velhas práticas do mundo, envenenadas de pecado. E a pessoa não pode se embriagar com essas coisas, porque vai levar a vida dela a uma confusão. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então eu vou reler o verso 18. E você repete profetizando, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Crê que essa vontade de Deus para nós? Então, por favor, desocupe as suas mãos e aplauda da melhor forma que você puder o Espírito de Deus. Aplauda esta palavra que é a vontade de Deus para todos os salvos. Esta é a vontade de Deus de encher toda a terra com o Espírito Santo. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, recebe este nosso louvor, recebe esta nossa adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, seja aqui na Paz e Vida em São Luís ou à distância, encha do teu Espírito, encha com a tua presença, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra que não mudou, que não envelhece, não volta vazia, a tua palavra vá, e a sua palavra produza o fruto e o resultado. E os que creem digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. A vontade de Deus é que todas as pessoas que conheçam Jesus como Salvador, elas imediatamente recebam o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. É o batismo com o Espírito Santo que separa uma pessoa do mundo de uma pessoa do céu. E mesmo que a pessoa do céu ainda viva neste mundo, fica bem claro que ela é diferente, ela pertence a Deus. E não adianta só a pessoa trocar as suas roupas, não adianta só a pessoa falar glória a Deus e aleluia, algo tem que mudar dentro dela. E mesmo que a pessoa tente mudar só o externo, aquilo que está dentro dela sempre vai saltar e falar mais alto. Lembra quando Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio? A pessoa não consegue esconder o que está aqui. Ela pode tentar se policiar, mas uma hora o que está habitando dentro dela vai falar mais alto. E quanto à regra espiritual para termos o Espírito Santo, e atenção, nós não estamos falando da pessoa ter os dons. Nós vamos falar no decorrer da semana sobre os dons.
Os dons são necessários, os dons potencializam a vida do salvo. Edifica não só a própria pessoa, edifica a igreja. O dom faz com que uma igreja cheia do Espírito Santo avance. Deus quer dar dom, sim, mas não tem como uma pessoa receber dom sem antes receber o Espírito Santo. Olha o que disse o Senhor Jesus, vamos lembrar as palavras dele em João capítulo de número 14, e nós vamos ler o versículo 17, tá? Evangelho de João, capítulo de número 14, e nós vamos ler o verso 17. Quando você achar, diga amém. Vamos lembrar as palavras de Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Avisa a pessoa de perto de você, se não conhece, vai conhecer hoje, porque habita convosco. Ele está aqui nessa igreja por esta palavra, e Ele estará em vós, dentro de vocês. Veja que Jesus não se preocupou de falar agora se você vai curar alguém por causa do Espírito Santo, ou vai até pregar grandes sermões, ou curar milhares de enfermos. Jesus estava preocupado em dizer: a única coisa que diferencia vocês do mundo é quem tem o Espírito Santo. Porque se a pessoa ficar dentro da igreja sem receber o Espírito Santo, pode ser que pela negligência, da necessidade, às vezes a pessoa até se torne obreiro, quem sabe até um pastor, sem o Espírito Santo, cheio da letra, mas sem a vida de Deus. Agora imagine só, nós somos uma comunidade cristã, nós cuidamos das paredes do templo, sim ou não? Nós nos preocupamos com a estrutura, onde a pessoa se assenta, o que a gente pode fazer para melhorar, o que vamos fazer pelas nossas crianças, porque temos que cuidar da casa de Deus. Mas esta casa, ela é transitória também. E um dia, esta igreja espiritual será salva, e estas paredes serão só paredes. E quem vier para buscar a Deus depois, mesmo dizendo, mas ali era o lugar da palavra, falavam do Espírito Santo, então eu vou lá, eles não vão me encontrar, porque a igreja mesmo, a que vai durar para sempre, subiu. E os que ficaram, ficaram sem o Espírito. Então não vai adiantar cantar as letras dos louvores, vai adiantar puxar na memória os textos bíblicos, porque a letra por si só mata. Só que agora imagine só, cuidamos do templo transitório, sempre queremos melhorar, receber melhor as pessoas, é assim ou não é? Fazer da melhor forma o culto, com ordem e decência, para que sejamos uma comunidade cristã forte e saudável. Mas às vezes a pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela negligencia este templo, ela negligencia o templo que será eterno. Se Deus quer habitar em nós, nós temos que ter a seguinte consciência, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Acharam? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus, Ele habita em vós? E eu pergunto,
Assim como Paulo perguntaria no versículo 17: e se alguém destruir o templo de Deus, o Senhor não vai destruir essa pessoa? Eu cuido da igreja, eu administro hoje, estou pastoreando aqui esta sede. A gente tem inúmeras preocupações, temos obras na fila para serem feitas, porque nós cuidamos, nós queremos cuidar. A gente já vai trocar a placa, vai pôr uma luz aqui, outra colar. Aí se eu fizer tudo isso, eu e você, nos mobilizarmos como nós temos que fazer aqui, é a casa de Deus, mas eu me esquecer que eu sou o templo de Deus, que eu sou a morada do Deus Altíssimo, que quando Deus vem encher uma igreja, Ele não vem encher 4 paredes ou mais, Ele vem encher pessoas da presença dEle, Ele vem mergulhar pessoas no entendimento do reino de Deus, para que possamos ser do alto e não mais de baixo. E como é que está este templo? A pessoa que às vezes não perdoa, o templo dela não vai ter perdão. A pessoa que negligencia, nós falávamos no primeiro texto sobre o alcoolismo, né? Porque o texto não se mete a isso, a questão do vinho. Mas quantas pessoas cristãs estão se submetendo à glutonaria e elas dão risada disso, porque isso virou piada há muitos anos dentro da igreja. Está destruindo o templo. Eu não estou falando que temos que ser atletas, até porque a palavra fala que o exercício aproveita para pouco, mas existe um exercício da fé para ser feito. E por enquanto que moramos neste corpo ainda falível, eu tenho que lembrar: a minha vida é o templo de Deus, eu sou a igreja do Senhor Jesus, juntamente com você, igreja. E Deus não gosta e não vai dividir o templo dele. Lembre-se que quando Elias fechou o céu, foram 3 anos e meio sem chuva nenhuma, sem uma gota de orvalho. A primeira mensagem pregada para o povo foi: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E Elias chega a dizer com ousadia: se o Baal é o teu Deus, pode servi-lo. Em outras palavras, para que todos nós fiquemos entendidos, se o diabo é o teu Deus, eu não quero que você sirva o diabo, mas se essa é a tua escolha, pode servi-lo. Pastor, mas nós não queremos que a pessoa sirva o diabo. É verdade, eu não quero, mas se a pessoa escolhe servi-lo, então que ela vá servi-lo logo, que ela admita que serve o diabo. Agora não dá para ficar como o povo de Elias. Sabe como o povo fazia naquela época? Dentro do mesmo templo se adorava Deus e Baal, e por essa causa o céu fechou, e por essa causa ninguém mais tinha discernimento, por essa causa estava aos milhares indo para o inferno. Pastor, o Baal não é o meu Deus, eu não sirvo a Satanás, eu não quero mais servir o mundo. Então entregue-se totalmente para Deus, querido. Começa a cuidar da sua vida com Deus, começa a querer entender o céu na sua vida, porque você pode ser simples ou muito estudado, o reino de Deus já chegou para você, e você será cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Mas não pense que o Espírito Santo vai negociar, porque o Espírito Santo não vai. A palavra chega até a dizer que eu e você não podemos dar lugar ao diabo, porque somos nós que decidimos quem vai entrar. Sou eu que decido, quando eu tenho ira no meu coração, se eu quero ficar alimentando aquela ira, falando daquilo, remoendo aquilo. Não tem pessoa que o problema aconteceu maior tempo atrás,
Aí a pessoa ainda fica falando daquele problema, ela fica alimentando aquilo, é verdade ou não é? Tudo bate à nossa porta, mas somos nós que decidimos quem é que vai entrar. Abra na carta aos Efésios, mas agora abra comigo em Efésios 4, 27. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 27, por favor. Não deis lugar ao diabo. Ah, pastor, o diabo fez isso, fez aquilo, mas quem foi que deu lugar para o diabo? Às vezes chega uma pessoa endemoniada na igreja, a gente vai lá, expulsa, ajuda, enfrenta o diabo, põe a cara a tapa pela pessoa. Mas com o tempo, nós aprendemos a dar a seguinte orientação: agora é da porta para fora que o senhor ou a senhora vai decidir se o mal vai voltar ou não. É da porta para fora. Quem volta para o mesmo pecado, mesmo que não diga com a boca, está dando um recado para o mundo espiritual: diabo, o seu lugar ainda está aqui. Ainda está aqui. E o diabo é valente, ele toma o espaço. Ele toma, porque a Bíblia fala que ele é valente. Agora a pessoa falar assim: venha o que vier, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu agora quero me encher do Espírito de Jesus. Não vai ter mais lugar para o diabo. E para a pessoa não dar mais este espaço, uma mudança de escolha tem que acontecer, querido. Como é que você vai ser amigo de Deus, tendo os mesmos amigos do mundo dando o mesmo lugar para o diabo? É as mesmas conversas fiadas, é as mesmas piadas infames, é a mesma maldade. A diferença é que agora você vem para a igreja, e é capaz de, pelo fato de você vir para a igreja, isso se tornar uma vergonha para você lá. Porque no dia que você tentar evangelizar alguém daquele meio lá, o diabo vai usar alguém para falar: não, você não tem moral. O diabo faz isso ou não faz? Se você não consegue lidar com os problemas e sempre dar vazão às suas emoções e o diabo te usar, vai ser difícil um dia convencer uma pessoa: não, mas eu tenho uma vida com o Espírito Santo. Porque alguém que um dia foi resgatado e agora já não é mais casa do diabo, é casa de Deus, precisa seguir estes parâmetros no verso 28 em diante. Aquele que furtava, não furte mais. Pronto, já foi resgatado. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver. E atenção, não é só parar de furtar. Tem gente que conta testemunho e não conta testemunho, quer contar vantagem do que fazia antes. Se você quer ser casa de Deus, você não pode ter mais prazer nem de falar aquilo, a não ser que for para edificar alguém. Vou evangelizar uma pessoa que está vivendo na mesma lama que eu vivi. Meu amigo, Deus me tirou dessa situação também. Eu estava passando a mesma coisa. Deus também vai te ajudar. Por quê? Porque até o que você fala é muito importante e diz muito de quem é o dono da casa. Por isso no verso 29 ainda está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para quê? Para promover a edificação, para que dê graça aos que
ouvem. Você que tem acompanhado o pastor João Ribe por rádio, hoje em dia na internet as pessoas ficam mais próximas, né? Dos hábitos da pessoa, da rotina. Você vê o pastor João Ribe comentando polêmica? Você vê? Não, a igreja Paz e Vida vai se posicionar quanto a isso. Você vê essas coisas acontecendo? Sabe por que não fazemos isso? Porque não vai edificar ninguém. Mesmo que isso dê fama, mesmo que atraia curiosos, não vai salvar ninguém. Agora existem testemunhos, como nós somos pastores da igreja, nós temos que dar alertas para o povo. Então existem coisas que acontecem que nós temos que falar para edificar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer? Então às vezes o Espírito Santo vai puxar você e vai falar assim: não fala. Quer ser cheio do Espírito Santo? Às vezes você vai estar com o celular na mão, porque não se fala hoje só com a boca, né? Se fala também por aqui, não fala digitando também? E causa grandes estragos também. E o Espírito Santo vai dizer para você: apague, fique quieto. Quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo vai dizer: volta lá e peça perdão agora. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo só para falar língua estranha. Eu quero ver você falar a língua do perdão, a língua do amor, do arrependimento, da humildade. Não se embriague com as coisas dessa vida, não se embriague com as emoções, querido. Vida com Deus é todos os dias, vida com o Espírito Santo é todos os dias fazendo um esforço para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro estava falando: olha, tem gente aqui que foi resgatada. Pedro não, Paulo estava falando para a igreja: tem gente aqui em Éfeso que foi resgatada, que roubava, agora não roube mais, vai trabalhar. Ah, mas antes eu ganhava muito dinheiro, mas agora você é salvo. Não furte mais, não minta mais. Antes tudo você falava, você não segurava mais, mas agora eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, então vou fazer de tudo para não pecar com as minhas palavras. E quando eu abrir a boca, tem que ser para edificar alguém. Se eu não for edificar, eu vou me calar, porque eu não quero trazer distância do Espírito Santo. Paulo chegou a dizer para a igreja que o Espírito Santo se entristece. Verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, seja tirada entre vós, e antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é uma vida com o Espírito Santo. Imagine só, o Espírito Santo pode te dar dons de curar, dom de falar variedade de línguas, de interpretá-las. O Espírito Santo pode te dar dom de profetizar e as coisas acontecer. O dom da fé, que não é só usado para um milagre ou necessidade, mas todos os dias. Mas Paulo chegou a dizer: se eu falar a língua dos anjos, se eu falar todas as línguas dos homens, e eu não tiver a maior operação de Deus na minha vida, que é o amor de Deus, nada adiantaria. Deus não quer só uma igreja que faça o barulho pelo Espírito Santo. Nós glorificamos, nós aplaudimos, o nosso culto é vivo, é verdade, mas nós temos que ter uma vida a todo instante com o Espírito, porque a maior obra é quando Ele sela você, e quando Jesus voltar, no abrir e piscar de olhos, os selados serão salvos e arrebatados para todo sempre. O Espírito Santo sela a pessoa,
Ele diz: esse daqui está salvo. Ele foi convencido do pecado, e aí ele vai resistir e fazer a obra com outro, e a pessoa vai cuidando da vida que ela tem com Deus. Não pensemos que a vida com Deus vai tirar as nossas lutas, tá? Pedro, para obedecer a Deus, tinha passado uma grande perseguição. Mas não pense que ser cheio do Espírito Santo é suportar tudo calado. É que nós sabemos para quem nós vamos falar. Esses dias eu falei assim para o povo: tem gente que fala mal do pastor Jorribe porque ele não se defende. Mas o problema não é ele, é o advogado dele, que eu fiquei sabendo que é bom. E ele é advogado e ele é juiz também, e é bom também. Esse é o problema. Pedro, quando estava diante de Deus, falava das lutas, abria a boca mesmo. Sabe, filho, quando chega em casa e teve algum problema na escola e chega já falando, pondo a boca no trombone? É assim que tem que ser na oração. Na oração. Passou uma injustiça, está entalado com aquilo, faz igual Pedro. Em Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 4. Olha que forte que Pedro fez. E olha que este Pedro, outrora, não tomaria a mesma atitude. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua. Pedro não fala assim: Deus já sabe o que eu estou passando. Ele sabe, mas eu vou falar. Eu sei que ele sabe. Mas sabe por que Pedro fala? Porque ele não quer ficar guardado aqui, ó. Ele não quer ter raiva das pessoas como um dia ele teve. Quem lembra, vieram prender Jesus. Você lembra o que Pedro fez? Pegou uma espada, cortou a orelha de um homem. Você acha que ele queria acertar a orelha ou o pescoço? É que ele errou. Foi Deus que esquivou aquele homem, porque era para pegar na cabeça daquele homem. Ele errou. Jesus salva aquele homem, a orelha daquele homem, e ainda diz: ei Pedro, se você viver pela espada, você não vai muito longe não. Tem valentão aí que não vai muito longe não, querido. Porque o mal do valente é que sempre ele encontra o mais valente do que ele. É ou não é? De mais confusão do que ele. Pedro agora é um homem cheio do Espírito Santo, mas ele passa a luta. Ele está sofrendo por causa da verdade, mas ele não fica calado. Senhor, está aqui as ameaças, mas eu não quero que a minha vida pare. Senhor, eu estou orando e algo piorou. Não tem problema falar assim com Deus, não pode ficar murmurando para os outros. Não adianta você ficar fazendo jejum: estou morrendo de fome, então vai comer logo. Não vem reclamar para o meu lado não, viu? Eu odeio andar com murmurador, porque o murmurador, ele vai morrer no deserto, e se você andar com ele, você morre junto dele. É ou não é? Eu tenho que fazer o que prometi. Quem mandou você prometer? Agora cumpra, honre. Pedro está falando: eu estou fazendo a sua palavra, mas eu quero fazer ainda mais, e eu só posso fazer se o Senhor agir assim, ó. Verso 30: enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero ajuda. Olha a perseguição. Senhor, eu oro pela minha família e sou afrontado dentro da minha casa. Senhor, eu estou vendo meus parentes perdidos e quando eu vou falar com eles, eu viro motivo de chacota. Mas eu não vou largar o Senhor, não. Você está entendendo que isso não é mais para Pedro, é para você, né? Eu quero que o Senhor ponha a sua mão sobre mim, porque eu vou continuar a ser cheio do teu Espírito Santo. Quando eu for quarta-feira, vai ser uma injeção de ânimo na minha fé, e o Espírito Santo vai batizar todos os que estão reunidos aqui para buscá-lo, e ainda mais, a obra de Deus vai ficar nítida na sua vida, em nome de Jesus. Sabe qual é a solução para você? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a solução para a igreja. Essa é a solução para quem estava fraco. Essa é a solução para quem está lutando. Ser cheio da presença de Deus. Não pense que Pedro ainda não tinha que lutar aqui dentro para manter a sua vida com Deus. Imagine que o inimigo do Espírito Santo não é Satanás. Satanás não dá nem para luta com o Espírito Santo. Satanás não é o problema de Deus. Quem resiste o Espírito Santo é a nossa carne. Satanás tem que obedecer, tem que ir embora, já está esmagado, já está derrotado, querido. Não é problema para Deus. Mas olha o trabalho que a nossa carne dá no processo de santificação. Por favor, Gálatas capítulo 5. Por favor. Nós vamos ler o versículo 16. Olha o trabalho e a guerra que você às vezes nem vê, nem percebe. Digo, porém, andai em espírito, e aqui não é andar em espírito só a pessoa pensando, meditando, não, viu? É o espírito com a letra maiúscula. Está falando de quem aqui, igreja? É do Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, porque a carne cobiça, luta contra o Espírito, e o Espírito também contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que? Veja que Satanás nem entrou nessa disputa. Tem pessoas que falam assim: foi o diabo que fez isso. Foi o diabo que colocou isso aqui no meu caminho. Mas são as nossas inclinações que fazem as escolhas. A pessoa fala assim: eu saí dessa reunião, eu busquei, eu me renovei, agora eu quero andar com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você nunca vai murmurar. Nunca. Agora, vazio do Espírito Santo, qualquer coisa que acontecer, até coisa boa, tem gente que reclama. Não é verdade? Porque está vazio, a carne é assim. A gente não está satisfeito, a nossa carne é assim. E não adianta a pessoa falar: mas eu tenho um coração bom. Seu coração te enganou, você não é bom coisa nenhuma. Eu sei que a gente tem essa mania, né? Mas a pessoa tem um coração bom, pastor. Tem nada. Enganou a pessoa, enganou você ainda. O coração é enganoso, ele é movido a sentimento, a um momento, ele não pesa a consequência. O coração não pensa na eternidade, ele só quer agora, o momento. É assim ou não é? Agora o Espírito Santo, ele te prepara para a eternidade. Ele te impõe alguns sacrifícios e alguns desafios, mas vai ter um peso da eternidade, porque o Espírito Santo está preparando a igreja salva de Cristo para morar no céu. Esse é o trabalho. Por isso que o Espírito Santo tem muito trabalho.
com todos nós. Não pense que ter o Espírito Santo é uma escolha, ou um item a mais. Se eu não quiser ter, está tudo certo. Veja o que a palavra de Deus diz, para nós fecharmos, em Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo de número 14, tá? Quando você achar, por favor, diga amém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor. Para a pessoa ser filha de Deus, ela precisa ter a ação do Espírito Santo. Querido, não adianta discutir com uma pessoa se ela está certa ou está errada no sentido da fé, ela não vai ser convencida assim. Um homem só se converte dos seus caminhos com uma ação plena do Espírito Santo. Por isso que o senhor, a senhora que me ouve, que está lutando pela salvação da sua casa, além de orar pelos seus, que é uma obrigação, né? É uma obrigação. Quem aqui entende como uma obrigação? Poxa, se a pessoa não ora nem pela casa dela, é uma obrigação. Mas você deve se preocupar, quem é que está te guiando? Porque às vezes a pessoa pensa que só ir para a igreja, ela está sendo guiada por Deus, e não está, ela está indo numa direção oposta. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. São estes aqueles que são salvos. Queridos, há um desespero muito grande, porque novamente a história se repete. Paulo chegou numa igreja, nós vamos pregar em uma dessas quartas-feiras que está por vir. E ele falou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, porque para Paulo era comum, a pessoa recebeu Jesus, já tinha que receber o Espírito Santo. Agora que virou uma barreira gigantesca, ao ponto da maioria não ter mais o Espírito Santo, e parece que estão normalizando isso. O artista recebe o Espírito Santo, desculpa o tom da minha palavra, mas continua cantando safadeza, continua bebendo, fazendo aposta, fazendo os outros beirarem a miséria, mas ele vai para a igreja. Ele não recebeu o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo não deixaria. A lembrar o saudoso irmão Lázaro, era famoso, né? Teve um dinheiro, mas quando chegou a hora dele se converter, Deus mostrou para ele outro caminho. E tinha gente que se revoltava contra ele, dizia que ele era um mentiroso na época. Ele não é convertido coisa nenhuma, só está enganando para ganhar dinheiro dos crentes. E aquela obra do Espírito Santo na vida dele, você que o conhece, ganhou milhares de almas, se não milhões. Se não milhões, por onde ele passou. Edificou milhares de pessoas, porque era uma obra do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar dizendo: mas eu sou cheio do Espírito Santo. Não precisa, cara. O Espírito Santo não precisa de propaganda, fica claro que ele está ali. Ele está ali. É tão simples, mas parece que ao mesmo tempo se torna para alguns tão complicado, ao ponto de um mestre em Israel pensar que ia ter que voltar para a barriga da mãe, que vai saber Deus se estava viva, a senhora mãe do Nicodemos. Eu não sei, porque ele já era um homem velho. Eu não sei se a mãe dele estava viva, mas ele achou que o novo nascimento era isso. O que nós temos que pedir para que Deus nos dê a revelação do que é o reino de Deus, porque aí as suas preocupações vão mudar. Pedro não está preocupado se ele vai ser perseguido ou não, ele está falando: Senhor, eu só quero ter a certeza que o Senhor está vendo.
O Senhor está vendo? Estou, Pedro. Então continue estendendo as mãos, curando, fazendo prodígios, dando bênção para o povo. Mas o Espírito Santo falou: eu tenho algo melhor. Já que vocês estão reunidos em meu nome, eu vou encher todos com a minha presença aqui. Tem coisa que só vai nos levar à contenda, querido. Vamos discutir isso e aquilo, não vai resolver a vida de ninguém. Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, pela nossa salvação. Se Deus vai te entregar algum dom no caminho, glória a Deus, que Ele te entregue. A palavra até diz: busque com zelo os melhores dons. Mas não busca o dom para você dizer eu tenho, eu uso para a glória de Deus. Esse é o segredo do dom, usá-lo para a glória de Deus. Não para dizer que tem, eu faço, Deus me usa. Deus não quer promover você assim. Lembra o que João Batista, cheio do Espírito Santo, falava? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. A igreja de João Batista esvaziou e o pessoal começou a seguir Jesus. Ele falou: essa é a minha alegria, porque eu sou amigo do noivo, e o noivo está se encontrando com a noiva. Como uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ela entrega a vida dela para Jesus. Aí começa um agir do Espírito Santo. Não adianta só a pessoa frequentar a casa, ela precisa entregar a vida dela para Jesus. Esta é a primeira obra do Espírito, porque ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu nunca fiz isso. Então dá um sinal com sua mão direita, se você nunca fez isso, entrega a tua vida para Jesus hoje. A tua alma precisa dessa salvação. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Todos os que se afastam, querido, foram afastados por causa da inclinação da carne. Ninguém cheio do Espírito Santo se afasta. Ninguém cheio do Espírito Santo fica chateado com alguém, com A ou B, porque a pessoa está olhando só para Jesus. Agora, uma pessoa, quando está se inclinando para a carne, tudo para ela é um motivo. E às vezes cá entre nós, a pessoa só quer um motivo para ir embora, porque ela já está perdida no meio da casa. Nós não queremos saber se você errou, se alguém errou com você. O que importa é que você volte, que você venha para o altar novamente, porque Jesus está voltando, igreja. E depois, se procurar nesta casa, não vai mais encontrar. Temos que buscar enquanto podemos achar. Ainda podemos achar. Pastor, eu me afastei e eu preciso voltar para Jesus. Então, se você precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu não quero me encaminhar para nada da minha vida que tenha contenda. Eu não quero andar no meu caminho. Eu quero ser guiado só pelo Espírito de Deus. Eu quero ser guiado só pelo Espírito Santo. Atenção, mesmo você que é de Deus, a sua carne continua lutando contra o Espírito, viu? Essa guerra é até a volta de Jesus. É a carne que dá o espaço para o diabo agir, destruir vidas. Então agora você vai orar. Você já limpou a casa, não já? Agora você vai orar para encher a casa, para renovar a casa. Pastor, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, já nasci de novo. Então você vai ser renovado no Espírito Santo essa noite. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.